Ok. Bianca é a nossa convidada de hoje, já está online. Oi, Bianca, tudo Oi, bom? Fê, tudo bem? Olha eu aqui, hein? Colocando meu Ó, copinho de água já muito para bom. rodar. Ah, legal, hein? Então Tudo já... bem? tudo bem, graças a Deus. E você, como tá? Tudo também. Quanto tempo, hein? Sim, sim, sim. Ó, Preciso voltar. Preciso voltar quando que você fez o curso? Você lembra? Olha, eu fiz o curso... Foi em fevereiro? Acho que... Não, fevereiro não. Peraí, calma. Total. Não. Novembro? Não sei, confesso que não sei. Eu Novembro, lembro, fevereiro, foi ano novembro. passado, né? Foi ano passado, Foi verdade. ano Então foi passado. acho que foi em novembro. Tá. Final do ano, provavelmente. Não, Ok. fevereiro não, com certeza. Ah, fevereiro, lembrei. Fevereiro eu ia fazer do Instagram. Por Ah, isso que eu tô com entendi. essa na cabeça, é verdade. Mas eu preciso voltar. Eu adorei Legal. as aulas. Legal, muito bom. Bianca, nosso assunto de hoje, saúde versus tecnologia. Vamos falar aí Opa! dos prós e contras. Tá? Vamos. Você quer se apresentar um pouquinho para a galera, para o pessoal saber quem é você e por que que a gente vai falar desse assunto? Com certeza. Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Pessoal entrando aí. Eu sou a Bianca Vilela, eu sou mestre fisiologista do exercício e eu implemento programas de saúde dentro das empresas. Então, grandes empresas, ou para um projeto nutricional, eu tenho a minha equipe de nutricionistas, ou de ergonomia, que é a grande latência do momento. Google Sim. batendo recordes aí, pesquisa dores nas costas. É a grande questão do momento, é ergonomia, e a gente precisa estar muito ligado a isso, seja para palestras, webinars. E lembrando, hein, Fê, vou fazer um jabazinho aqui. Na minha bio, eu fiz um Hum, curso, ó, já seguindo as orientações das suas orientações. Eu fiz um show. curso, tá? Tá lá no Hotmart, tá na minha bio, chama Legal. Ergonomia em Home Office. São 7 videoaulas, que é uma jornada completa para que a gente entenda a importância da ergonomia e como colocar isso no nosso dia a dia. Que, gente, Que faz uma legal. diferença. Faz uma diferença. A gente trabalhar Imagino. bem, a gente rende mais. Como comparar Sim. dois carros? Um carro que eu e você, a gente compra dois carros idênticos, zero, lindos, maravilhosos. Você usa bem e eu uso mal. O que vai Uhum. acontecer? Apesar dos carros serem iguais, a performance muda. Sim. E daí o que que é usar bem, então, já que a gente está falando de usar bem? Legal, usar bem não é casa de ferreiro espeto de pau, tá? Ó, o meu computador aqui, gente, ele está super Ah, ergonômico. que bonito. Então, todo mundo vai usar computador, todo mundo vai usar celular, mas como? A grande questão é como. E existem regrinhas de ouro. A regra de ouro número um, sabe qual é? Sabe o que mais causa problema osteomuscular, que são as questões de ossos e articulações e músculos? É a Hum, pessoa ficar trabalhando nessa postura aqui, tartaruga ninja. sim, com o pescocinho Quando travado ali, né? isso é protusão cervical e protusão de ombros. Quando eu elevo, por exemplo, eu estou aqui no meu laptop baixo. Quando eu elevo a altura da minha tela, olha o que acontece com os meus ombros e com o meu pescoço, né? Eu volto para a Sim. postura ideal. Então, existe uma regrinha de ouro que, se as pessoas seguirem, vão se dar muito bem. Sempre que eu estiver usando o celular ou o computador, eu preciso manter um ângulo de 90 graus entre o meu queixo e o meu pescoço. Quando eu tô olhando o celular ali, se você tirar uma foto do pessoal no ponto de ônibus, vai estar todo mundo assim, ó. Todo mundo curvado, né? Todo mundo curvado. E aí incide uma pressão de até 27 quilos sobre essas vértebras cervicais. Caramba, Lembrando que aqui não tem muito músculo, né? Por isso que sim, é hérnia de disco na veia. Então, você seguir entendi. essa regrinha, você que fica pra caramba aí no computador também, a gente sabe que você trabalha com digital e digital é celular ou computador, né? Sim, Mantenha esse ângulo de 90 graus e o seu ombro para trás e o seu pescoço também para trás. Essa é uma regra de ouro. E aí vem a segunda parte que complementa, é o queijo com goiabada. São hum, os exercícios compensatórios. Se eu tendo a olhar muito para baixo, como é que eu vou compensar? Dos 90 graus para cima. Então, olha como é fácil. Eu estou aqui em 90 graus, não preciso olhar para baixo, eu já olho muito para baixo. Eu puxo o tá. ar, inspiro, olho lá para cima, estico tudo, gente. Tem que estender aqui, ó. Aqui. Os cachorros e os gatos fazem isso. Como é que o ser Sim, que a gente humano, que vê tem ele o se melhor esticando, cérebro, né? pois é, eles alongam. Então a gente precisa alongar
e solto o ar devagar. Com o ombro, eu rotaciono para trás. Então, puxo o Tá. ar, soltei. Olha só, meu pescoço está no lugar e meus ombros estão no lugar. Evita sempre olhar para baixo e evita ombro para frente. A gente não precisa de ombro para frente. A gente precisa de ombro para trás. Ombro sempre para trás, gente. E olhando para cima quando puder. Legal. E tô mandando aqui uma mensagem para a galera que tá online. Pessoal, deixem suas dúvidas aí, como Por que tá favor. sendo a ergonomia de vocês no home office. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Pois é. Quando a gente fala desse período de pandemia e tudo mais, eu aqui em casa, graças a Deus, como eu trabalho sempre de casa mesmo, antes da Claro. pandemia, não trabalhava, agora eu trabalho mais, obviamente, mas normalmente passava ali, às vezes, um dia, dois, já tem períodos, por exemplo, que diminui as aulas, às vezes passo 2, 3 dias em casa, né? Então tinha um escritório aqui já estruturado, né? Com uma cadeira, mesa e tudo mais, tal. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que fecharam a agência e daí os funcionários foram para casa trabalhar de lá, e tem casos, por exemplo, de a pessoa não tem uma mesa para trabalhar, né? E às vezes não é nem o caso, tipo assim, não tem uma mesa de escritório, eu não tenho uma mesa, né? Pega lá o estagiário que veio de fora de São Paulo, tá morando, a casa dele tem um sofá, uma cama e a geladeira. Exato. Ou às vezes até tem uma mesa, só que a mesa é a mesa de jantar, né? E daí não é o melhor local para a gente trabalhar, uma cadeira mais dura e tal. E o que eu vejo muito, assim, tipo, a galera tirando foto com computador no colo, né? O notebook no colo, no sofá. O que você acha disso? Gente, aí entram duas questões, né? Primeiro, a parte de ergonomia, que você vai totalmente para frente. E eu tenho uma parceira que é minha ginecologista, a doutora Fernanda de Toffoli, ela acabou de fazer um e-book para os meninos, porque todo mundo fala de saúde feminina, então fala de ovário, de útero, problema de, enfim, tudo de mulher. E esquece dos homens. Quando tem um embrião, quando engravida, é 50% do homem, espermatozoide, 50% da mulher, óvulo. E os homens têm muita mania de usar celular aqui perto, né? A gente sabe do quê, né? E também computador. Isso acaba com a espermogênese. Então tem Sim. duas questões estruturais muito importantes. A parte de postura, que ninguém Uhum. merece. A gente já é puxado para baixo. A gravidade já nos puxa para baixo. Por isso que a gente envelhece para baixo. E aí, no equilíbrio, às vezes é para cima. Muda a gravidade, puxa para cima. Mas não tem jeito. E tem essa questão também da saúde masculina e feminina, né? É muito Sim. ruim, Fê. E você falou de uma coisa legal, cadeira. A mesa, ainda a gente tem uma altura mais ou menos ali igual, padrão. O perrengue não é a mesa. O perrengue são dois, a altura do computador, como a gente falou, e cadeira. Não tem nada pior do que trabalhar numa banqueta da cozinha. Dura. Por quê? Sim. Gravidade puxa para baixo. Quando a gente está Uhum. sentado, nós temos dois ossinhos na busanfa, né? Que são Os os isquios, isquios. né? Uhum. Exatamente, eles são pontudos. O bumbum, ele tem músculo e depois tem gordura. Gente, aquilo, pá, né, pontudo, pinçando ali no meu músculo e na gordura, não tem. Aí a pessoa começa a sentar assim, ó. Porque daí Começa a foge ficar dos assim, músculos. né? É. Isso. Então, é muito ruim. Aí você retifica a sua lombar. Então, gente, não tem jeito. Tem que ser meio robozinho para sentar. Tem que estar lá com o joelho flexionado em 90 graus. E tem também uma outra regrinha de ouro. A cada 50 minutos trabalhado sentado, você tem que ficar 10 minutos em pé. Isso pensando em saúde e performance. Atende Sim. telefone, faz qualquer coisa. Fala com alguém, faz uma videoconferência em pé para você melhorar a circulação sanguínea, né? Um canudinho, tô tomando aqui meu copo de água. Se eu colocar um canudinho, legal, vai passar. Se eu dobrar esse canudinho, vai passar menos líquido. A mesma coisa com as pernas. Sim, e daí vai ficar ruim, né? Sim. E daí eu acho que pode entrar as dicas de tecnologia, porque tem alguns aplicativos que ajudam nisso, né? Mas antes disso, galera aí, principalmente tem bastante homem que tá entrando. Vocês costumam usar o notebook em cima do colo, pessoal? E as meninas também, se usam ou não?
como que está sendo o home office de vocês, como que a galera tá por aí, tá? E daí, falando dessa questão, né, de tecnologia, como pode ajudar, eu tento, tá, obviamente, né, também não sou a pessoa mais certinha do mundo para isso, mas eu tento ter algumas regrinhas aí para esse tipo de coisa. Primeiro que uma das coisas que me ajudou muito, eu tenho um pouco mais de consciência corporal e tudo mais, tal. Eu já tive alguns problemas por ficar muito tempo sentado, já tive problemas, por exemplo, de inflamação no cóccix, justamente por aquilo que você falou de ficar roubando ali. Isso, aquela sentadinha assim, ó. Tá? Exatamente. E de ficar dores e dores durante um tempão ali, justamente porque ficava roubando na postura, e daí o cóccix não foi feito para isso, né? Da gente sentar em cima dele, inflamou, enfim. Dores extremamente complexas. Então, isso me ajudou a ter um pouquinho mais de postura corporal. Daí eu fui fazer Rolf, fui fazer quiropraxia, fui fazer acupuntura. Fiz um monte de coisa que me ajudou muito. Né? Só que na hora que alguém tá lá te manipulando, é ótimo, né? O problema é as outras 20 horas do dia, né? É o que você faz com isso. Então, para mim, uma coisa que mudou muito o meu dia a dia, né? São essas duas maquininhas, né? Que é o celular que a gente está falando e eu uso o smartwatch há um tempo. Isso me ajudou muito. Primeiro que na Apple, né, tem um aplicativo lá, que é o aplicativo de exercícios físicos e atividades, né? E ele faz justamente isso, que ele fica falando pra gente, olha, você já tá há mais de uma hora sentado, que tal agora levantar? Então eu meio que tento seguir essa regrinha de bater a minha meta diária ali, de a cada uma hora levantar ali, dar uma voltinha, daí ele fala, olha, fique 1 minuto de pé para você pelo menos exercitar. Isso para mim ajuda muito. Queria saber se a galera aí também, se tem alguém que usa smartwatch e se usa esse tipo de recurso. Né? E uma outra coisa também, óbvio que eu nem sempre consigo, né? Porque às vezes eu passo dando aula 4 horas, fico no mínimo 1h30 ali sentado. Né? Quando as aulas eram presenciais, ficava de pé, andando para um lado e para o outro, ajudava muito. Né? Agora, com a pandemia, diminuiu bastante essa questão. Mas pelo menos aí a cada 1h30, quando eu estou dando aula, eu levanto um pouquinho, vou no banheiro, pego uma água e ajudo. Né? E daí tem vários outros aplicativos, né? Tem aqueles aplicativos que falam pra gente beber água, por exemplo. Isso que eu ia falar, muito importante. Você usa? Sabe que não uso. Não uso porque eu tenho minha garrafa, eu já sou meio old school para algumas coisas, né? Então eu encho a garrafa tipo 3 vezes por dia, pra mim tá legal. E eu sou daquelas loucas que usa aquelas garrafonas Minalba de 2 litros no carro, então eu tenho que tomar, eu coloco água em tudo quanto é lugar, gente. Mas tem uma regrinha também, tá? Sabe que a quantidade, mas eu acho super importante colocar, com certeza sim. E você sabia que a ingestão de água, ela depende do peso corporal? Quem tem mais peso corporal precisa de mais água, porque tem o que mais hidratar. Mas é exatamente assim, 35 é um número fixo, vezes o seu peso corporal. Então, 70 quilos vezes 35, 2,45, 2 litros, 450. Então, depende do seu peso corporal, não é igual para todo mundo. E aí, se você faz uma atividade extenuante, você vai aumentando mais 500 ml, mais 1 litro. É sempre assim. Mas o básico do dia a dia, para quem não sua muito, para quem não está exposto a sol, é isso. 35 vezes o peso corporal. Vou fazer até a conta aqui, fiquei curioso agora. Faça. 35 vezes o meu peso, tá? 92, aqui. 3.200, ou seja, eu deveria tomar 3 litros de água por dia? Sim, exatamente. Para todas as suas células ficarem mega hidratadas, eu sei. Entendi. Eu tenho certeza que eu vi uma galerinha aí entrando que eu sei que tem mais ou menos o mesmo peso. Eu acho que tem uma galera que não toma nem 3 litros de água por dia, que só 1 aí. Tá? Eu já fui bem pior. Já teve períodos, por exemplo, onde eu tomava, sei lá, 1 litro de água por semana, sabe? Tomava muito café. Muita gente assim. Vou falar do café. E daí tomava muito café, mas água mesmo, de pegar lá uma garrafinha de água para tomar, era muito difícil. Tá? Mas não, acho que eu não tomo 3 litros de água. Acho que eu não tomo 3 litros por dia, não. Mas, beber menos água e tomar muito café é mal de professor, porque tem que estar ligado o tempo todo e não pode ficar parando para fazer xixi toda hora. Sim.
Então, esse profissional da área da saúde, tem enfermeiro. Imagina um enfermeiro a cada meia hora quer fazer xixi? É inviável. Então, infelizmente, algumas profissões sofrem com isso. E o excesso de café é terrível, porque a cafeína, ela é antivitamínica, sabia? Ela rouba principalmente vitamina C, ferro e cálcio. Por isso que ela está intimamente ligada com a osteoporose. Se você toma um copão de suco de laranja, sabe aquele que a avó espreme? Naquela maquininha, uma delícia. Faz tempo que eu não tomo um daqueles de padaria. Aí você toma um treco daquele, que é super vitaminado. E depois toma um café e esquece. Só ficam as calorias. Nossa, sério? Ele é ferro também. Então, sabe qual que é o maior tiro no pé? Almoçar e tomar café na sequência. Porque no almoço você tem ferro do feijão, você tem cálcio lá do brócolis, dos alimentos verdes escuros, você tem vitamina C da beterraba. Então você tem tudo aquilo delícia pro seu organismo. Fala, ai, que bálsamo. Aí você mete um cafezão pra dentro, meu, você tá ferrado. Você só fica lá com as 500, 600 calorias. Mas o que é bom... Ou seja, a gente fez isso a vida inteira errado, né? Ninguém fala, né? Que saco. Pô, ninguém fala do ângulo do pescoço, que é vital isso pra saúde ergonômica. Sim. Ninguém fala do café, porque dá dinheiro, Fê. A indústria tem dinheiro, mano. Você sabe. Sim. Então, eu que fico falando nas empresas, ai, não tome café, não tome café. Porque não, tome café. Tome 3 por dia, que são 400 miligramas de cafeína. Exceto se você, a mulher estiver grávida, pode tomar 1 ou 0. Depende do médico, porque dá descolamento de placenta. O café é terrível. O café é perigoso, o café é perigoso. Eu conheço gente que, pior que café, fica tomando muito, por exemplo, energético. Yuri, que vai não, gente, aquilo pode falar? Esquece, é jogar dinheiro e saúde no lixo. Não pode, não pode, não pode. Os atletas não tomam aquilo. Pega até no doping. Você acha que atleta vai tomar aquela porcaria? Não pode, não pode. Se você tá cansado, dorme, meu filho. Dorme, hiberna 2 noites, sei lá, faz o que você quiser. Mas volta normal. A gente tira o nosso padrão normal do nosso ciclo circadiano de saúde e fica colocando esse monte de merda junto no dia a dia. Não pode. Café são 3 por dia, depois das 4 da tarde, só se for um descafeinado, mas já incluindo nessa conta dos 3. Ah, mas eu adoro. Ótimo, aproveita seus 3 cafés por dia. Mas aí pode ser 3 litros? Não! Cadê minha xicrinha? Eu tirei aqui, coloquei pra lá. São 3 xicrinhas, né, Fê? E aí, se for coado, pode ser um pouco mais. O problema é aquele expresso, né? Que é terrível. Não passa pelo sistema de coagem, porque coar acaba filtrando alguns elementos ali que não são legais. Aquele expresso a galera de marketing, de tecnologia, de negócios, toma muito café, tá? No dia a dia. Eu falei dos 3 litros brincando, mas no meu dia a dia de agência, 6, 7 anos atrás, meu dia a dia normalmente era um copo mais ou menos como esse aqui de manhã, e olha o tamanho dele. Meu. É o clássico 2 dedinhos, sabe? 2 dedinhos, isso. E daí era um desses, quando chegava na agência, sei lá, 9, 10 horas da manhã, tal, dependendo do dia antes do almoço, eu ainda tinha uma reposição, tinha um refil num copo como esse. Sai para almoçar, volta, daí, tipo, na volta, toma café, tipo, no restaurante, no almoço, volta, enche um refil desse, sei lá, vai até 4, 5 horas, outro. Então, puta, esse copo tem no mínimo 300 ml ali. Então dá quase 1 litro. Tipo, e assim, esse era o meu dia a dia durante bastante tempo. Hoje, dando aula, eu tomo copos um pouquinho menores. Mas toma bastante, né, Fê? Mas ainda assim, devo tomar, acho que 1/2 litro de café ali. Né? É muito. E eu tenho certeza que tem uma galera que tá daí pra pior, assim, tipo, eu conheço gente que, puta, toma café direto, toma café, eu tomo café à noite também, eu tomo café depois do jantar, Toma descafeinado. Não, aí não faz isso comigo, não. Igual! Aí você faz o quê? Você faz de pó ou você faz de cápsula? Normalmente eu tomo bastante o coado. Nas escolas que eu dou aula, normalmente é coado, tá? E no dia a dia também em casa tem sido coado. Eu estava até comentando numa reunião esses dias que em casa eu tô tomando menos café do que eu tomava fora de casa. Depois do almoço, depois das principais refeições, tem que esperar 40 minutos. Então, se você vai, né, quando voltar ao normal, aí depois a gente volta pro escritório, aí beleza, toma. Mas Fê, à noite, cara, não tome. Toma chá, algum chá que não dê sono. Ontem até postei uma dica super legal, deve estar lá ainda nos meus stories. O chá de casca de abacaxi. A gente tem muita retenção hídrica, porque tudo que a gente come, qual que é o grande lance? Se a gente comesse
cenoura, beterraba, maçã, mamão. Não ia ter ninguém inchado. Ninguém inchado e ninguém com problema de cocô preso. Né? Mas a gente abre sacos, a gente abre saquinhos. E tudo que Sim, tem sim. saquinho tem sódio. É, Então nós o somos caixa industrializado é d'água. sempre um problema, né? Pois é, nós somos caixa d'água ambulante. Só que tem um antídoto para isso. Casca de chá de abacaxi. Só a casca, tá? Você pega o abacaxi, come, faz o que quiser, joga fora a coroa, lava bem a casca e ferve por 30, 40 minutos. E vai Tá. tomando. É uma delícia. Nossa, é uma delícia de bom, muito gostoso. E você vai falar, gente, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu não paro de fazer xixi. Porque você vai se limpar. Só que tinha que ter hábito, né? Porque o É, grande segredo da saúde são os hábitos. eu acho que esse é o grande ponto. Por isso que eu estava falando que, no meu caso, né, para construir esses hábitos é sempre razoavelmente difícil. O que normalmente eu faço, né? A Karina, que trabalha comigo, sabe, tipo, 99% de tudo que eu faço está na agenda. Tá? Eventualmente, para tarefas, eu uso um papelzinho ali anotando Também. coisas, tarefas Super. do dia a dia, mas grandes atividades, né? Tem que ter. Eu coloco na agenda. Então, por exemplo, horário, eu lembro que há alguns anos atrás, sei lá, uns 7 anos atrás, eu passei por um ciclo de coaching e daí a primeira coisa que o coach falou assim, monta seu dia a dia. E daí num papel, assim, que depois a gente leva isso para a agenda. Tá? E daí eu comecei, todo dia eu faço isso, faço isso, faço isso. Daí ele falou assim, você não almoça? Eu falei, almoço. Ele falou, por que não está na sua agenda? Porque com o dia a dia corrido que você tem, você não vai almoçar no final das contas. Eu falei, é verdade. Então, eu tenho uma faixa de horário ali na minha agenda que é almoço. Num dia que eu sei que uma reunião vai até mais tarde, eu arrasto ela para cá para eu ter lá a minha agenda apitando. Falo, tá na hora de almoçar. Tá na hora de, eventualmente, tomar água, que eu uso os aplicativozinhos. Tá na hora de arrumar a agenda. Então, para mim, a tecnologia ajuda muito a coisa. Você está falando que a gente precisa criar hábito de tomar chá ou de tomar menos café. Para quem usa a agenda, talvez o ideal seria ter um É. lembrete lá. Trocar o café pela Pelo água. chá. É. Pelo chá, Pelo chá. pela água. Ô, Fê, que agenda que você usa virtual, a eletrônica? Você usa o Google Agenda? Eu uso o Google Agenda. Você gosta? Basicamente, já testei algumas outras coisas, tá? Inclusive eu testei um tempo atrás um aplicativo muito legal que chama Fabulous. É como se fosse de fabuloso, né? Fabulous no inglês. Se jogar na Apple Store, acha ali. Mas, para mim, pela minha falta ali de... talvez de apreço ao aplicativo, eu acabei não usando. E daí ele fala para você colocar 3 coisas durante o dia a dia que você considera essenciais. Então, uma, por exemplo, que ele já traz de recomendação é tomar água logo de manhã. E daí o aplicativo te fala isso. Aí Tem quando você dica. quando você toma água, você vai lá e fala assim, beleza, tomei a água. Tá? Daí depois você fala assim, tem uma atividade de tarde. Talvez, por exemplo, não tomar café depois do almoço. E daí, se você cumpriu a sua tarefa, você vai lá e aperta o botãozinho. E ele vai te dando dica para você criar ciclos diários de 3 tarefas. E daí é baseado na questão dos 21 dias de hábito. Quando você vence aquele ciclo de 21 dias, ele fala assim, vamos para um próximo desafio. Então, pelas suas dicas, já daria para tomar água de manhã, não tomar café após almoço e, sei lá, tomar um chá de abacaxi pós-jantar. Perfeito. Nossa, você vai adorar, vai ficar doido. Minha prima estava aí online, ela falou que ela toma chá de abacaxi, a Sandra. Olha que legal. Que show. Ô, Fê, E, tem deixa dica eu só ver um pra comentário você. aqui, ó. Ó, vai. A pessoa falando assim, tô vendo o Fernando ser convencido a largar o café online. A gente está no barco para entrar na maré aí, né? Tipo, Sim, sim. E, gente, tem dica para amanhã, viu? Essa coisa de você levantar, você tem que tomar água na hora. Você imagina você passar 8 horas, teoricamente, as pessoas deveriam dormir 8 horas, sem tomar água. Então você já acorda desidratado. já acorda seco ali, né? Sim, secão. Aí, o que você pode fazer em jejum? Meio limão, não precisa mais que isso, porque o limão, apesar dele ser ácido, ele deixa seu sangue alcalino, que Uhum. realmente reduz a incidência de câncer. pH alcalino é muito legal para a saúde, né? Porque o nosso sangue deveria ser 8. 8 é alcalino. Então, só que a gente fica em 7, 7,5 para os industrializados, que acidificam o sangue. Então, meio limão, um copão de água, mexe e coloca um pouquinho de glutamina. Glutamina, eu não sou muito a favor de suplemento alimentar, mas esse eu sou muito a favor. Ah, Por quê?
Aí Porque ficou difícil. Minha galera é nerd. A gente sabe o que é, a gente sabe o que é glutamina, gente, é a coisa mais alcance, a gente fácil. sabe o que é É. o algoritmo do Facebook, o que é glutamina. Glutamina é uma substância, porque o nosso intestino, ele deveria ser fechadinho, as paredes do intestino, né? Só que como a gente come coisas que vão machucar esse intestino, eles acabam ficando um pouquinho abertos. Como se você pegasse um gilete e machucasse, sabe? Então ele vai ficando Tá? inflamado e causando essas fissuras. A glutamina faz isso, ó. Fechar de Hum, novo. Então tem entendi. muita gente com problema intestinal, problema de alergia, problema de retenção hídrica, tá tudo o intestino, gente, é o nosso segundo cérebro. E aí vem o scoop certinho, vem a colherzinha certinho. Você coloca glutamina, meio limão, pá. Se quiser colocar um pouco de própolis, aí você vai virar o guru, né? Daqui a pouco tá todo mundo sendo mestre É, aí. tem a Mas a galera, tem a base é galera essa. do limão com própolis Gengibre. e Gengibre, gengibre ou cúrcuma. cúrcuma, né? E É, cúrcuma é a coisa mais anti-inflamatória. Se você tem que arrancar sim, um dente, por exemplo, começa a tomar 15 dias antes cúrcuma com gengibre, coloca cúrcuma no arroz, pô, a sua recuperação vai ser nota 1000. legal. Ó, a Munki Rossati tá falando pra você dar a dica de novo Ah, legal. do chá. Legal, legal, legal. Tá lá no meu Insta, mas eu vou falar que é muito fácil, minha querida. É o seguinte: pega o abacaxi, arranca a coroa, lava bem o abacaxi, só as cascas. Você vai ferver por 30, 40 minutos. Gente, vai ficar a casa fica num perfume. É delicioso. É delicioso, muito gostoso. E aí você coa, você toma quente, você toma gelado, você toma a hora que você quiser. Vai ser, gente, para celulite é o canal, mas tem que tomar todo dia, né? Ou pelo menos quase todos os dias. Não é uma coisa, também um dia tá aqui, Bianca, não melhorou. Todo dia Peraí. durante quanto tempo? Em quanto tempo normalmente a gente vê Então, resultado? você falou que o hábito são 21 dias, né? E para dar resultado de alguma coisa. Eu sou mais Uhum. conservadora. Eu acredito em 60. Não me Uou! matem. É, pois é. Pra gente realmente ter resultado, e são 60 dias para hábito, né? Ininterruptos. Ah, mas e sábado e domingo? Ué, também é dia, não tem jeito. Então, também tem que colocar na rotina. Pessoas disciplinadas tendem a ter mais sucesso, tendem a meditar, tendem a fazer atividade física, que a gente pode falar sobre isso também, sobre os apps, né, Fê? Então precisa, gente, hábito é tudo, é disciplina. Show! Ah, muito legal. E você estava falando de hábito e tudo mais, tal. O Edmar acabou de entrar, ele é preparador de palestrante. Para quem passa muito tempo Uau! falando, tem alguma coisa que ajuda? Putz, olha, eu dou palestras também e uma coisa que eu sempre evito. Se a palestra é após o almoço, eu não como nenhum tipo de carboidrato simples, porque dá letargia, dá sono. Tá. Então, por exemplo, se eu vou dar uma palestra à tarde, gente, jamais eu. Ah, vamos aqui no refeitório, não, eu vou com vocês, mas eu como minha marmita nem que for no banheiro. Porque é importante, isso é fundamental. Os alimentos, eles ditam a sua produtividade. Se eu comecei amanhã com pão na chapa e pão de queijo, que agora a gente virou uma moda, que eu nunca vi isso, todo mundo come pão na chapa e pão de queijo de manhã. Isso não é alimento, tá? Então você tem que comer tapioca, você tem que comer um pão integral, você tem que comer um queijo branco, você tem que tomar um suco legal, né? Você tem que comer fruta com aveia, tem que comer isso, gente. Não dá pra Tem comer que, viver de pão na chapa. ou seja, tem que dar um reset em tudo que a gente faz. Porque, tipo, todo Tudo. brasileiro médio toma Pode, café gente. depois do almoço. Um brasileiro médio toma café com leite Pão e na pão na chapa. chapa no café da Pode. manhã. Isso é de domingo, quando você tá freestyle, tranquilo. Se você quer performance, aí a gente tá falando do cara que é palestrante, o cara que ele tá. Ele é um. Né? Pelo menos naquele momento, ele tá ali acima de alguma média. Então não Aham. dá. Se você quer ser um super executivo, eu quero ter um cargo pró. Gente, você vai ter que ter performance. Performance, alimentação, sono, tá tudo ali intimamente ligado. Mas é uma delícia pão na chapa. Não tem o que falar, é divino. Mas, pô, domingão, aí você pode ter um hábito de todo domingo tomar um café da manhã fora. Beleza, por que Entendi. não? E Mas como aquele. faz nesse período de pandemia que não dá para ir para fora? Não, mas aí você faz um café especial de domingo. Tá, entendi. Ah, legal, Tá a gente bom. vai colocar bolo, a gente vai colocar um bolo legal de domingo no café da manhã. Só que esse bolo não pode rolar de segunda a sábado, Tá, entendi. Ó, o né? Edmar falou, pão de queijo é refeição básica de palestrante. Verdade. Tipo, É aqueles coffee às breaks vezes, malditos dos é, demônios. Eu e às vezes sei. E aí, um é. treinamento de um dia inteiro, às vezes você se alimenta só de pão de queijo, Sim, né? sim, 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 sim. Sabe o que eu faço, Fê?
quando eu vou dar palestra, aí, poxa, e eu falo pro contratante, eu falo, gente, é o seguinte, a gente vai falar aqui de boas práticas de vida. Então não me venha com Carolina com doce de leite, muito menos com pão de queijo. Porque as pessoas olham para mim, no começo, hoje em dia eu tô malaca, eu falo, não, me passa o cardápio desse coffee break, você vai gastar a mesma coisa, mas a gente vai unir teoria e prática. Porque senão as pessoas ali com a bocona cheia de dava risada pra mim. Né? Entendi, fica difícil, realmente. Fica ridículo, porque o discurso não tá alinhado à prática. Então, tem Sim. que mudar. Essa coisa de coffee break tem que mudar. Tem que colocar frutinha de palito, tem que colocar saladinha de fruta, pãozinho integral com queijo branco, alface e tomate no meio. É o mesmo preço da Carolina com triplo chocolate. Legal. Ó, Domingas tá falando, sou sua fã, obrigado, Domingas. Adorando o papo, e daí falando sobre a letargia que você comentou, eu já tive caso, e eu acho que posso ser, tipo, fazer um reset, porque eu sou um mau exemplo de várias coisas. Eu já comi feijoada antes de dar palestra. Por exemplo, eu lembro uma vez, eu até estava comentando com os alunos um tempo atrás, eu fui dar um treinamento em Belém, e daí o treinamento o dia inteiro. Comecei, fiz a parte da manhã, tudo mais, com pão de queijo clássico, tudo mais. Daí o pessoal, você já conhece a comida paraense? Eu falei assim, puta, mais ou menos, não, que não sei o que e tal. Vamos comer uma maniçoba, né? E daí eu comi uma maniçoba no almoço. O que é maniçoba? Maniçoba, e daí se tiver alguém do Pará aí me corrige se eu estiver errado, mas ela lembra visualmente uma feijoada, né? My God. Então é um caldão, assim, feito com a casca da mandioca brava, a folha da mandioca brava. Então, e normalmente você come com farinha, né? Come com arroz, tal. Então ela visualmente a estrutura lembra bastante a nossa feijoada, só que é um prato extremamente pesado, assim. Calórico, pesado. Calórico, pesado. Acho que foi a única vez que eu realmente falei assim, nossa, eu acho que deu uma pesada aqui antes de ir para o segundo round. Mas é extremamente comum, eu almoço e daí como carboidrato, enfim, eu como muito a comida do dia a dia. Então, sim. isso tudo bem. Beleza, mas a minha comida do dia a dia é arroz, feijão, feijoada, uma bisteca, enfim, um monte de coisa. E daí o meu ponto de questionamento era esse. Não sei se eu já estou treinado 20 anos fazendo isso e tal, mas eu não sinto sono. Mesmo comendo tudo isso e depois indo dar aula. Você toma 3 litros de café. Como é que você... Claro, por causa disso. Entendi. Porque o que acontece? Não tem milagre. Você tá lá, por exemplo, antes do almoço a gente tá com a glicemia super baixa. A gente tá ali, né, meio farol baixo, porque a gente tá sem alimento. Então, e o cérebro só funciona à base de carboidrato. Cérebro e o feto. Se a mulher estiver grávida, não pode fazer low carb, nem é um perigo essas dietas. Sem carboidrato, eu detesto, sou totalmente contra. Mas enfim, né? Dieta é que nem política, a gente não pode começar a falar. Aí o que acontece? Você tá ali no farolzinho baixo. Aí você mete uma feiju com Coca-Cola, a sua glicemia, teoricamente, vai lá pro 400. Só que você tem que ter ali o pós-prandial em 140. O que seu pâncreas faz? Insulina! E aí você, de 400, você baixa para 100. Que nem uma montanha-russa. Lembra do elevador do Hopi Hari? Sim. Só que daí quando você baixa, você fala, aí você não sai do elevador assim, ó. Você tá meio doido, parece que tá meio bêbado. A mesma coisa. Então, comer um pastel com caldo de cana, dá esse elevador do Hopi Hari. A feijoada com Coca-Cola, dá o elevador do Hopi Hari. Então, a pessoa tá sempre assim, ó. Tanto é que o dia que eu vou dar palestra, por exemplo, eu sempre tomo um café super legal, coloco uma aveia. A aveia corta o pico glicêmico na hora. Então, vamos lá. Um mamão com aveia, com uma tapioca, com alguma coisa dentro. Pá. Aí depois tomo uma fruta. Fruta é sempre legal, carboidrato na manhã com proteína. Fruta e queijo branco é o canal, juntos. Tá? Leva ali, tem aquelas marmitinhas que é Tupperware. Até mamãe, Tupperware. E tem uma que tem uma divisão. Aí eu coloco queijo branco, picadinho, tomate, um monte de fruta. E vou comendo aquilo. Aí tomo uns 2 cafés antes de entrar na palestra. Pode ser um queijo curado? Se é de manhã? Pode ser um queijo. É mais calórico, né, Fê? Aí depende da restrição, mas não tem problema, não. Tem até menos lactose. Isso se for de manhã. Agora, à tarde, se for à tarde, aí eu vou no meu monte de franguinho, vou na minha verdura, vou no arrozinho integral, porque daí eu não tenho pico glicêmico. Eu vou assim, ó. Que nem um transatlântico. Eu não fico sono e
agitada, com sono e agitada. Esse é o problema. Esse pico. Os picos é que acabam. Aí de domingo, beleza, né? Você tem um pico glicêmico, no problem. A Sandra perguntou se tem contraindicação para tomar whey protein. Depende, aí tem que ver, né, Sandroca? É o seguinte, depende se você tiver alguma restrição, diabetes, hipertensão, esses suplementos eles tendem a mexer com pessoas que têm algum indicador desregulado. Mas é legal, a whey é legal para depois, porque quando você faz atividade física, você tá lá marombando, a mesma coisa do gilete no músculo, né? Porque essas são as microlesões, que são incríveis. Quando você tem microlesão, é sinal de saúde. Aí você come um frango, come uma proteína, ele cimenta as microlesões. Então, o músculo que estava todo oriçadinho assim, com microlesões, vem a proteína, cimenta seu músculo e faz assim, ó, na fibra, deixa mais forte, que é a hipertrofia. Então, é legal para quando você super treina, quando você faz um treino de musculação que você quer hipertrofia. Não para quem não sabe, quem tá normal, é muito subjetivo. Mas o whey protein é um alimento em pozinho, tende a não dar nenhum problema. Mas não precisa, viu? Se você comer legal, tá show de bola. E para essa galera agora que tá em casa, tá na quarentena aí, tá em pandemia, o que eu tenho visto muito também é a galera, tipo, trabalhando que nem maluco aí, tipo, trabalhando 10, 12 horas por dia, porque não faz outra coisa, né? E daí só trabalha. Né? Eu, seguindo aquela lógica lá da agenda, né? O que eu tento colocar é, tipo, mandar uma mensagenzinha lá e da minha agenda. Por exemplo, agora tá falando que daqui uma hora começa, eu tenho que me preparar para ir dar aula, né? Que eu vou dar aula à noite. Então já apareceu aqui, tipo, dar aula, por exemplo. Eu vou colocando todos esses meus alertas. Né? Você acha que ajuda também criando essas regrinhas para a galera não trabalhar que nem maluco ou ficar, por exemplo, das 9 até as 4 da tarde sem comer, trabalhando para depois ir comer? Com certeza, Fê. Gestão do tempo é tudo. Colocar alarme, né? Colocar um post-it, pedir para alguém lembrar. Mas sabe o que está acontecendo muito? Porque as pessoas não estão respeitando a jornada de trabalho. Eu estava falando agora com a Márcia deve estar aí na nossa live. Ela falou que ia participar. A gente estava fazendo uma matéria sobre isso, uma revista que vai sair mês que vem, provavelmente, exatamente sobre isso, né? Sobre gestão do tempo. Mas o grande problema, sabe qual é? O problema não é o home office. O problema é todo mundo junto e misturado. Porque às vezes, vamos supor, numa empresa, eu tenho clientes que já têm home office há muito tempo, 2 dias por semana. Só que a criançada estava na escola. Sim. Então, beleza. Agora, imagina quem tem criança com menos de 10 anos, o inferno que é. Porque não dá para negociar com criança pequena. Eles não entendem. Quer dizer, entendem, mas é mais complicado. Mas é mais difícil, às vezes, né? o casal, um trampa, tipo, 4 horas... E aí vira. Aí o outro vai trampar nas próximas 4, esse daqui já tá off. Então, aí depois, putz, das 8 às 23 horas tô mais tranquilo. Então tá horrível. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente não respeita? Porque a gente não pode trabalhar mais de 8, 9 horas por dia. A gente secreta um monte de hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, antes a gente secretava das 8 da manhã até as 5 da tarde. Beleza. Agora vai das 7 da manhã até as 23 horas. E aí, destrói o seu metabolismo, você não consegue nem dormir. E você acorda, apesar de não estar fazendo nada, exceto trabalhar, você fica tão cansado que você se cansa ao arrumar uma cama. Não relaxa, né? Não desliga ali. Não relaxa. E aí você não secreta o hormônio de crescimento, que é pro sono. Sim, então mudou tudo. Acho que esse é um grande ponto também, né? Tipo, de tentar ir criando essas regrinhas e usar a tecnologia para ajudar, né? Esses dias mesmo eu tava falando numa reunião, né? Com uma amiga também, cliente e tudo mais, a gente tava batendo um papo, porque justamente isso. Como a galera tá fazendo pouca coisa, né? Tinha muita gente que tinha, às vezes, uma vida mais agitada, né? Eu fazia academia, fazia não sei o quê, tipo, ia ver amigos e tudo mais. Com esse período da pandemia, tipo, não tá fazendo isso. Eu falei, tem que criar gatilhos, né? Coloca lá, tipo, que você vai parar para ler um livro, né? Vai parar para estudar, vai para fazer não sei o quê, porque na pior das hipóteses, né? Tipo, ou você vai começar a receber um monte de notificação na agenda, né? E daí você vai ver que você mesmo tá roubando o seu tempo, né? Isso. Ou pelo menos você vai começar a interromper. Nem que na pior das hipóteses, eu sei que tem muita gente trabalhando muito nesse período, que você volte, né, a trabalhar, que eu sei que você falou que não é legal, mas pelo menos parar, né? De ir criando esses hábitos de, se 2 vezes por semana eu saía para beber com os amigos, 2 vezes por semana
abre um Zoom, né? Tipo, e continua bebendo com a galera, né? Se tem uma vez por semana, você ia estudar qualquer coisa, né? Tenta reservar aquele espacinho para continuar estudando. Né? Eu acho que, conforme a gente vai criando esses hábitos ali, né? E amarrando também, e no meu caso, a tecnologia ajuda muito a isso, de ficar me lembrando que eu tenho que fazer tais coisas, né? Eu acho que ajuda um pouco também, sim ou não? Você acha? Sim, eu acho super legal. Agora tem um segmento aí que não tá na crise, né? Que é o Evino. A galera Também, bebendo pra né? caramba em casa, gente, calma. Então é Total. bacana ter uma rotina, uma vez por semana, fazer uns happy hours. Segunda-feira eu fiz uma live, aí eu tinha até uma tacinha, a pessoa curtiu o vinho, a Vida Vlat, minha amiga, né? Eu falei, bom, vou deixar uma tacinha de vinho aqui, vamos ver. Se empolgar, a gente faz um happy hour aqui online. Mas ela resolveu tomar café. Eu, não toma café. Mas ela resolveu tomar café porque ela tá de dieta. Aí, tudo bem. Mas a gente tem que ter essas rotinas com certeza. E tem técnica pra gente relaxar. Tem técnica para relaxar, que são as meditações guiadas. Aí tem muitos aplicativos que eu recomendo, muita coisa boa. E tem também, para quando você estiver trabalhando, técnicas de atenção plena, que é o que a gente chama de mindfulness. Mindfulness é você prestar atenção no momento agora. Então, eu vou fazer 3 desligando as outras coisas, né? Olhando aqui para o Fernando, a gente vai se conectar. Então, nada mais importa. Pode estar chovendo canivete aqui, mas eu vou estar aqui, focada no momento presente. Porque é muito difícil mesmo a gente focar no momento presente. Sim, né? Ainda mais agora, que tipo, a pessoa tá no computador, tá sozinha ali, tipo, ela fala assim, eu tô trabalhando, mas eu tô aproveitando para assistir série, né? E daí ela deixa o Netflix ali do ladinho, assistindo série e escrevendo texto. Fala assim, cara, você nem assiste a série e nem faz o conteúdo que você precisa fazer, né? Ô, Fê, eu vejo isso no LinkedIn, o pessoal pedindo, eu tô trabalhando aqui, me dá dica de filme pro Netflix. Meu Deus, o que você tá fazendo? Porque daí você vai ver, a pessoa passou 16 horas trampando porque ela tava voltando, filminho, voltando, tava procrastinando no meio, né? Exato. Não, gente, trabalho é trabalho, senta ali que nem um robozinho, 90 graus, bunda para trás, ombro para trás, pescoço para trás, respira, vai lá, toma água. Enfim, gente, trabalho é trabalho, não fica procrastinando. É que nem eu no Excel, eu odeio Excel. Mas eu sempre falo para os clientes que eu demonstro o resultado. E resultados são números, né, Fê? Não tem jeito. Sim. Aí vou eu fazer um trabalho no Excel, aquilo já começa a suar, já aquela pizza do baixo do bagulho. Ai, meu Deus, hoje é dia, né? E aí eu gasto 8 horas, o que eu deveria fazer em 2. Eu também faço. Você acha como é que é? Que não é verdade isso? Uma dica que eu tenho para isso que eu costumo fazer é sempre começar pelas coisas chatas. Né? Por exemplo, eu tenho lá uma listinha, tem aquele negócio que eu odeio fazer, né? Sei lá, graças a Deus hoje eu faço muito pouca coisa que eu não gosto. Tá? Tem uma outra que é mais chatinha e tudo mais, tal. Mas antes, por exemplo, de eu ter a minha assistente, a Karina, que eu trabalhava comigo, eu tinha, por exemplo, um dia que eu tinha que emitir nota. Então, tinha que pegar aquele dia inteiro para emitir nota. Esse era um dia pesado ali. Né? E daí, depois eu tinha lá 10, 12 notas para emitir e no final tinha alguma coisinha para fazer. Eu sempre me roubava fazendo o mais legal, né? E para depois fazer o chato. Aí, quando você vê, 10 horas da noite, você está emitindo nota ainda. É isso aí. Então, o que eu sempre faço também é tentar jogar as coisas mais chatas ali, aquelas mais difíceis, que a gente tem mais resistência, mais dificuldade, né? Pro começo, e depois ir fazendo as outras que não são tão legais ali. E para isso também, né? Se a gente tem claro o que a gente tem que fazer, pelo menos para mim ajuda bastante, né? Essa lógica de ter tudo listadinho, né? Seja num papel, seja no Google Calendar, ou seja em qualquer outro aplicativo, né? Gente, mas para mim, Fê, a agenda ainda é o negócio de ouro, porque gente, eu pra uso... mim também, olha só que agenda, uma menorzinha gente, que cabe dentro do eu celular. uso tudo, não tem um lugar assim que fique em branco, eu escrevo, eu gosto, sabe? Eu acho que funciona tanto. As pessoas falam, não, mas eu vou lembrar. Mas como que você vai lembrar de uma coisa semana que vem? É impossível. Né? Ninguém tem o cérebro biônico. A essa tipo de lembrar coisas, isso eu já terceirizei pro Google já. Tipo, isso é responsabilidade do Google, não é minha. Né? Ai, Fê, mas fica pitando o dia inteiro aquele Google Agenda, por isso que eu não gosto. Você tá lá, você tá pitando um negócio, me desconcentra. Então, pra mim ajuda. Pra mim, confesso que ajuda. Eu já tive o hábito, tipo, antes de usar, principalmente antes de usar smartphone com mais força ali, tipo, pré-2005, 2006, eu usava muito, sempre tinha um Moleskine e uma caneta, tipo, anotando
todas as coisas ali. Ficava sempre na mochila, né? Hoje em dia, tipo, primeiro porque já carrego o notebook para todo lugar, né? Pensando no período que a gente saía de casa ali, né? Então, eu evito de carregar papel. Normalmente eu tenho um caderninho que é pequeno, tipo, para pequenas coisinhas. Quer ver? Deixa eu... Que é um caderninho assim, que é fininho, tudo mais, tal, para eventualmente anotar alguma coisinha quando eu já tô meio de saco cheio do celular, tal. Normalmente no avião, se eu tô dando uma palestra fora, anoto alguma coisa. Mas no dia a dia, puta, para mim o celular é minha vida, assim. Né? Costumo dizer que se o Google Calendar parar de funcionar um determinado dia, eu não saio nem debaixo da coberta, assim. Tipo, eu vou me esconder na coberta e esperar o telefone tocar. Para ver onde que eu tenho que ir, né, nos períodos que a gente saía de casa. Porque daí lá eu coloco, tipo, todas as reuniões, né? Então, se não tá na agenda, não existe reunião. Lá então, tem invite para tudo. Minhas atividades, eu vou colocando em tarefinhas também, algumas coisas mais a longo prazo, eu vou colocando no aplicativo de tarefas. E para as coisas que são mais complexas ali que tem que fazer, o Google tem um recurso que eu acho que é bem legal, que ele te ajuda a bater metas. No Google Calendar, você pode ir lá no aplicativo do Google Calendar e fala assim, eu quero começar a fazer exercício 3 vezes por semana. Essa meta eu não consegui ainda bater ela bonitinho, mas você coloca lá, então toda semana ele te manda, fala assim, tá na hora de você fazer um exercício. Se você não faz naquela hora, você fala assim, beleza, não consigo agora. E daí ele mesmo já acha um espaço na sua agenda e joga em outro local. Olha, que legal! Então ajuda muito para quem, tipo, eventualmente está se auto-sabotando ali com algumas coisas, tal. Algumas tarefinhas, por exemplo, eu tenho algumas tarefas que essa todo ano eu coloco e nem sempre eu vou. Começo do ano eu até vou melhor, uns 3 vezes por semana fazer um exercício e depois eu vou ali meio roubando ali, mas ele continua brigando comigo, faz daqui, daí às vezes no final de semana ele vai jogando onde ele acha espaço na agenda, E ler livro, tenho sempre também lá, tipo, que no mínimo 3 vezes por semana para parar para ler um livro lá, e daí são 2 tarefas que eu deixo o Google se virar para achar para mim. Então, às vezes, ele vai lá e manda para cá, manda para lá, manda aí jogando. Então, vai ajudando bastante nessa lógica. Né? Eu acho que a questão do hábito, que é tudo que a gente está falando, né? A gente tem que ir encontrando gatilhos. Tem gente que funciona melhor no papel. Para mim, o problema do papel é que o papel não me lembra. Né? Quando eu estou sentado na frente do computador... Quando eu tô sentado na frente do computador, esse papelzinho aqui me ajuda muito, porque eu tô sentado com ele do lado e eu deixo até dobradinho para ficar visível, para eu não ficar jogando ele pro lado. Ele fica exatamente do ladinho do computador. Então eu sei que tem um negócio me martelando ali, que é aquele monte de coisa que não tá arriscadinha. Se eu vou passar 3 horas sentado na frente do computador. Se eu sair dali, já era, porque eu não tenho aquele negócio me martelando ali. Tá? Então, daí para as outras coisas, o Calendar me ajuda bastante. E aquele aplicativo que eu falei lá, o Fabulous, acho que vale a tentativa. E tem os outros, né? Tipo, tem o Calm, que é o que você falou da meditação. Sim, ali, que é excelente. Legal. Né? Na Apple tem um aplicativo de respiração também, que é legal, tipo, que ele te fala para uma vez por dia você parar para respirar. Então, é 1 minutinho com uma respiração guiada. Esse também eu acho que é super legal. Você já usou esse? Não? Você conhece? Não. Ele Pode falar. Não, é que a gente faz essas práticas em company, a gente faz na hora, né? Presencialmente, Fê. Mas é interessante também a gente falar pra galera e pra você que tá interessado em começar a fazer 3 vezes por semana, que minimamente você tem que fazer 150 minutos de atividade física. E também tem os aplicativos. Tem o Nike Training Club, eu adoro, gente, o NTC da Nike. Vale a pena, porque ele é segmentado para iniciante, intermediário, para galera pro. Tem os grupos musculares. Eu quero para peitoral, eu quero para abdômen, eu quero para coxa, eu quero... Bem legal também. Para mim é o melhor, o Nike Training Club eu super indico. Eu já avaliei 6 apps, os maiores players do mercado, e o Nike Training Club é o disparado. E o da Adidas é mais ou menos, o da Under Armour não é legal porque é tudo pago, então, putz, tem lá um treino. O da Under Armour eu já vi muita propaganda dele já direto, tipo, agora que eu tô falando de exercício, provavelmente vai começar a aparecer no meu Instagram aqui, logo mais ele vai começar a aparecer anúncio. Mas é isso também, eu já baixei pra ver, por curiosidade, e é isso, né? Tudo travado, né? Tudo travado, tudo travado. Agora o Nike Training Club é show, todo aberto. Então, pra galera agora que tá em casa e precisa fazer ali 30 minutos todo dia, pelo menos segunda a sexta-feira,
É muito legal. Tem aula de HIIT e você pega lá, iniciante, aí aparece os treinos para iniciante. Avançado, tá lá o treino para avançado. Muito bom, muito legal. É só querer, né, Fê? Não tem jeito. E Eu acho que a gente tem que ir encontrando esses gatilhos, né? Encontrando, tipo assim, puta, o querer. É que eu também acho que é muito fácil, né? A gente falar, puta, é só querer, né? Tipo, o foda é conseguir encaixar no ritmo do dia a dia, né? De como que a gente faz esse querer se transformar no fazer, né? Mas Pra mim, a exercício. tecnologia ajuda. Ajuda, exercício, por exemplo. Um casal que tá lá. Tem filho pequeno. É um saco porque a criança vai aquela coisa toda. Não dá pra fazer. Poxa, todo dia lá de segunda a sexta-feira, vai alternando um e outro. Acorda meia hora antes. Ó, que sacada! Acorda meia hora antes, come uma banana, come alguma coisa para não treinar em jejum, principalmente quem é avançado, quem é iniciante, e faça lá os seus 30 minutos. Aí a hora que o liquidificador acordar, a criança, papagaio, aí você já fez. Você tem que ir tirando da frente essas coisas, né? Exato, né? Que é a mesma lógica, né, de pegar o que é chato, O que é chato o que não você quer não tá. fazer e Exato. começar a fazer primeiro. É verdade. Que é muito legal, gente. Tem que Legal. criar rotina. Bianca, dica final aí, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Se tiver que dar uma última dica para a galera aí que ficou online, o que você sugere ainda mais nesse período agora que a gente está em casa ainda? Tá, legal. Posso dar duas? Uma para Pode. durante o trabalho e uma para fora do trabalho. Primeira coisa, gente, elevem a altura do monitor, tá? Do laptop de vocês. Aqui, isso aqui eu comprei naquelas lojas de departamento, R$ 40, baratinho. Sim. Ou então pilha de livro. Você tem, Fê? Eu tenho um também, ó. Igual, Putz, animal. mesma O pegada seu igual é o seu. mais prozinho que o meu ainda, porque ele é dobrável. Legal. Então, gente, se preocupem com a saúde da ergonomia, porque a gente vai levar essa carcassinha aqui, ó, por pelo menos 100 anos. E também trazer... Tomara, né? Tomara. E tem que ser bem, né? Não adianta com tubinho, com tudo isso. Não, tem que ser ativo. Tem que ser um centenário ativo, que nem no Japão. E, o Fê tem o sangue, tem lá, né? Um pezinho no Japão. Não tenho, não. Não tenho, não. É de olho, esse olho puxado é de índio, não é de Sério? Que japonês. lindo isso! Esse olho é sonho de consumo, né? Olha, eu já fiz meu gatinho aqui. E aí... Tem as fica bochechas igual. gordas que dá ajudada também, né? Tá ótimo. E não deixem de se movimentar 30 minutos por dia. Gente, não dá pra gente ser inativo, a gente não nasceu pra ficar parado. Então, trabalha direitinho, pensando na ergonomia e tira meia hora aí pra você fazer alguma atividade. Legal. Muito bom. Gostei bastante do bate-papo. Acho que a gente tirou dúvida da galera, deu algumas dicas. E daí, quem sabe, a gente marca uma próxima falando também com essa Fê, galera. posso te mandar Diga. umas fotos de certo e errado da ergonomia para você colocar nos seus stories? Eu tenho fotos Pode lindas. sim. Tá. Show, manda sim. Eu já mando prontinha. E aí vocês Legal. conferem lá e sempre que quiser entrar também no meu Instagram, estão convidados. YouTube, eu tenho muita coisa no YouTube, Fê, que é o Bianca Legal, Vilela. então faz o jabá aí. Já fala Muito legal, o qual que é jabazinho, Bianca o canal Vilela do no YouTube, o Instagram. No Instagram. E conheçam lá o link na bio, o meu curso que se chama Ergonomia em Home Office. Legal. Conheça também, Fê, para você dar seus pitacos, por favor. Pode deixar, então. Então, beijo, muito obrigado para quem ficou online. Obrigada, gente. Fê. Obrigada para sua audiência maravilhosa. Estamos aí. Show, muito bom. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Beijão. Beijo.